Diz assim a palavra do Senhor: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois: que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vos chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Aqui o começo do capítulo, irmãos. Tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizais, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis do que já vô-lo tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Sabemos que muitos obstáculos nós temos, adversidades, principalmente nós. O sentimento, muitas vezes, da tristeza, ela é comum a todos os seres humanos, né, irmãos? Todo mundo passa por períodos tristes. Todos os seres humanos que vêm à Terra, eles vão passar por períodos de tristeza. Períodos que muitas das vezes que nós não queremos, mas nós temos que passar. Períodos tristes da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos de tristeza, né, irmãos? De momentos de angústias, de agonia. Principalmente nós, que somos filhos e discípulos do Senhor. Passaremos por mais momentos de tristeza, de abatimento. Passamos mais momentos de solidão. Mesmo vivendo um mundo cheio de pessoas, há momentos que nós passamos por momentos de solidão, e a solidão faz com que a gente fique triste. E a tristeza, irmãos, ela é muito nociva porque ela acaba acarretando doenças, né? Porque as tristezas, elas acabam puxando muitas coisas para os seres humanos, que é a depressão. Ela acaba ali invadindo. Se a gente tiver uma tristeza profunda, a gente, irmãos, vai acabar contraindo doenças como a depressão. Ela é muito nociva, mas nós estamos sujeitos a ela, todos nós. Imagine nós que somos cristãos, que vivemos à margem, que vivemos na contramão de um sistema, de um mundo corrompido e que perece. E Jesus está nesse texto, irmãos, dando alertas aos seus discípulos. Jesus estava para ir para os céus, para junto do Pai. Mas ele está preocupado com os seus discípulos, está ali preocupado, porque agora no capítulo 16, ele está dizendo coisas a eles, a todos eles, que estaria subindo, e a preocupação dele era com os seus discípulos. Ele precisa alertar, ele precisa encorajar aqueles discípulos, porque os discípulos até então parece que estavam dormentes, não acreditando que de fato Jesus iria não estar mais com eles. Então Jesus, já sabendo, eu preciso encorajá-los, alertá-los do que espera por eles nesse mundo. Quais são os sentimentos que estarão cercando todos eles nesse mundo. E Jesus está preocupado. E antes de subir aos céus, no capítulo 16, ele vai ali falar com os seus discípulos ali, irmãos. E o versículo 1, se você ver, ele vai dizer: olha, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. E aí o Senhor, ele vai dizer: olha, não se escandalize nessas palavras que eu estou dizendo. Então Jesus está dando um alerta para todos eles, dizendo para eles o que vai acontecer com eles depois da partida do Senhor Jesus. O versículo 2, o Senhor fala o que vai acontecer com eles: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que vos matar cuidará de fazer um serviço
a Deus. Jesus estava preparando, irmãos, aqueles discípulos para uma rejeição que haveria. Os próprios líderes da sinagoga iriam expulsar os discípulos do Senhor, iriam maltratar e mais, está dizendo que eles iriam matá-los, porque estarão ali cuidará de fazer um serviço a Deus. Então veja, irmãos, religiosos, há uma perseguição que eles iriam sofrer. E Jesus está alertando eles ali, rejeição da sua própria gente, seu próprio povo, da sua própria família talvez. E isso era um motivo de tristeza. Quem quer ser rejeitado pelo seu próximo? Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser expulso no local onde se cultua a Deus. E aqueles discípulos, irmãos, com certeza estavam tristes, estavam muito tristes. Mas as tristezas maiores daqueles discípulos, irmãos, era qual? Era que está no decorrer dos nossos versículos. A maior tristeza que eles enfrentariam iria passar. Haveria sim, qual que era? A partida do Senhor Jesus. Eles não estavam prontos, nem muito menos preparados para a partida do Mestre. Eles não estavam prontos. Então essa seria uma tristeza muito maior do que até mesmo ser rejeitado, ser expulso de uma sinagoga. E ali o versículo 5 está dizendo, ó, agora, Jesus dizendo, eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? E aí o 6, antes, por isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Há uma tristeza que invadiu o coração daqueles discípulos, porque eles conviveram por 3 anos com o Filho de Deus. É o Mestre, é aquele que me ensinou, mudou a minha vida, transformou a minha história. E agora Jesus está dizendo que vai partir. E o coração daqueles homens se encheram de tristeza, irmãos, de amargura, de tristeza, porque Jesus iria vir. Nem sequer perguntavam, como Jesus disse, olha, para onde vais? Porque o coração deles estavam tristes e totalmente ali, irmãos, cheios de tristeza os seus corações. Mas, irmãos, nós temos outros exemplos dessa tristeza. Se nós vermos os discípulos depois que Jesus morre, no caminho de Emaús, quem conhece a história? No caminho de Emaús, 2 discípulos estão saindo de Jerusalém. E ali Jesus vem no meio deles e começa a conversar. E ali essa história, essa passagem está em Lucas 24, 17. Eles dizem, olha, Jesus está dizendo para eles, que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, e Jesus pergunta para eles, por que estáis tristes? Então, após a morte de Jesus, os discípulos estavam totalmente tristes, e isso aconteceu de fato. O que Jesus está dizendo em João aconteceu de fato, pois os discípulos estavam tristes. E quando se está triste, irmãos, o ânimo falta. A gente fica paralisado, e quando a tristeza invade o coração, o que acontece, irmãos? É um sentimento ruim, é um sentimento nocivo que nos paralisa. E aqueles discípulos estavam tristes. Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Mesmo Jesus avisando todas as coisas que iriam acontecer, aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam tristes. Estavam totalmente com o coração triste, assim como agora nessa passagem. Jesus estava antemão avisando, olha, vocês ficarão tristes, não vão perguntar para onde eu vou, porque o vosso coração se encheu de tristeza. Há uma tristeza muito grande daqueles discípulos, irmãos, por passarem aquela situação, por Jesus ter morrido. E eles agora não têm mais, o Mestre não tem mais ali ele para alertá-los, para mostrar mais e mais o caminho. Porque, irmãos, a tristeza, ela faz com que a gente mude nossos planos. Não era plano daqueles 2 saírem de Jerusalém, mas Jesus tinha morrido, o que eu vou fazer aqui? Jesus morreu, eu não tenho mais o que me prende em Jerusalém, então eu vou embora. E aqueles discípulos decidem ir embora. E aí Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Então, por que, irmãos, a tristeza faz com que nossos planos mudem? A tristeza faz com que a gente fique desanimado. A falta de ânimo é sinônimo de tristeza. Foi assim com os discípulos daquela época, irmão. E por que não será conosco? Por que não será comigo e com você? Quando está triste, irmão, se perde a esperança, as forças vão embora. Quando se está triste, a gente não quer fazer nada. A gente quer só ficar em lamentos, em prantos e ali sozinhos. Nós não temos mais forças para nada. A tristeza é esse sentimento, irmãos, que invade nossa alma, faz com que a gente fique paralisado e os nossos planos não vão mais adiante porque estamos tristes. Foi assim com aqueles discípulos, irmãos, e assim é conosco. Nós estamos muitas vezes abatidos, nós perdemos o foco, nós perdemos, irmãos, a concentração, porque a tristeza é um sentimento nocivo. A tristeza invade o nosso coração e a gente não consegue fazer nada. Mas, irmãos,
para combater essa tristeza, o Senhor Jesus, ele tem a solução para aqueles discípulos, assim como para mim e você. E aí, no decorrer dos versículos, se a gente for se atentar, Jesus dá uma solução para aqueles discípulos, porque ele não só vai alertá-los, mas ele dá a solução, porque Jesus pode, ele é o nosso Senhor, ele é o Salvador. Perceba, a solução para combater a tristeza que invadiu o coração daqueles discípulos, qual que era? O versículo 7, olha o que Jesus diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, para que, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Aleluia. Olha só, irmãos, que maravilha o Senhor Jesus. Ele, além de alertá-los, ele vai dar a solução para aqueles discípulos, para que a tristeza em seus corações vá embora. E ele tem a solução. Então eu preciso ir, porque senão o Consolador não vai vir. O Espírito Santo da promessa não virá. Então eu preciso ir aos céus para que ele venha. Mas quando eu for, eu vou enviar. É a promessa do Senhor para aqueles discípulos. E a promessa, ela continua até hoje. Porque hoje o Espírito Santo está no nosso meio, meus irmãos. Está aqui conosco. E ele nos ajuda, ele nos consola. Não à toa, Jesus o chama de Consolador, porque ele é Consolador. E só se consola quem está triste. Só se consola quem está abatido. Só se consola, irmãos, quem está em prantos, em lamento, não é? Então, de fato, ele é o Consolador. Todos os momentos de abatimento em que nós passamos e atravessamos, todos os momentos tristes da nossa vida, se a gente pedir ao Pai, ele estará conosco, o Espírito Santo está conosco, meus irmãos. Esta é a solução para a igreja. É o nosso consolo, é o Espírito Santo quem vem e consola-nos. Quando a gente está tão triste, deprimido, às vezes a gente não quer nem sair da cama, levantar. E a gente dobra o joelho e ora ao Senhor, misericórdia, Senhor. E aí ele vem. E vem um refrigério ali em nós. E nós temos condições de continuar a vida, marchar. Né, irmãos? E ali o Senhor ali está conosco. Então é esse Consolador. Era a solução para aqueles discípulos, irmãos. Era a solução. Jesus está dizendo, olha, eu vou, mas eu vou deixar. Eu estou vendo a tristeza que está no coração de vocês, mas eu tenho a solução para essa tristeza. É o Santo Espírito, é o Consolador que vai vir e vai consolá-los nas tristezas que vocês estão agora e aqueles que vão passar ainda. Então, meus irmãos, veja, esse é o mesmo Espírito que está conosco, meus irmãos. Está conosco diariamente. Se você pedir a ele, nós pedimos hoje na louvor, encha-nos, Santo Espírito, encha-nos, pedimos, peça cada vez mais ao Senhor, me encha, Santo Espírito. Eu quero cada vez mais ser consolado por Ti nos meus momentos tristes, nos meus momentos que eu passo na minha vida. E essa tristeza, com certeza, irmãos, ela estará sendo tomada pelo Santo Espírito do Senhor, porque Ele é o Consolador. Nosso Consolador é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, Jesus sabia que todos os seus discípulos, em todos os tempos, não somente aquela geração, eu e você, nós estamos numa geração diferente, né? Aquela geração foi, e hoje nós estamos também carentes. Nós precisamos dele. Nós precisamos porque, irmãos, nós passamos muito mais períodos de tristeza, de solidão, de abatimento do que o mundo. Porque o mundo está vivendo a sua vida, mas nós decidimos viver uma vida contrária. Uma vida oposta ao que o mundo vive. Então, nós passaremos mais momentos de tristeza, de solidão. Vivemos em um mundo cheio de pessoas, mas ao mesmo tempo estamos solitários. Porque o mundo não faz aquilo que a palavra e o Senhor ensina. E nós queremos fazer, nós lutamos para fazer. Então, irmãos, não há compatibilidade. O mundo faz aquilo que eles querem e nós queremos viver a palavra de Jesus. E aí a gente fica de lado, fica isolado. As pessoas nos isolam. As pessoas querem viver a vida dela. E quando você quer viver a vida do Senhor, viver a palavra, você não está agradando as pessoas. Então, irmãos, o Espírito Santo é quem nos consola nos momentos tristes de abatimento. Então, queridos irmãos, saiba que você tem um consolador. É o Espírito Santo a qual o Senhor Jesus prometeu aqui. E ele está no nosso meio, meus irmãos. E nós vamos passar ainda, irmãos. Nós passamos. Quem aqui não passa momentos de abatimento, tristeza? Todos passamos na nossa vida. Vai haver momentos tristes. Nós vamos continuar passando frustração. Nós vamos continuar a chorar. Nós vamos continuar, irmãos. Mas todos passam por isso. Mas Jesus disse algo no final do capítulo 16, que vai fechar tudo. O que ele diz no versículo 33 do capítulo 16, irmãos? Todos sabemos de cor. Diz que no mundo teremos aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós passaremos, então, irmãos, é fato,
é que a jornada do crente, do cristão, do discípulo do Senhor, ela vai ser marcada por momentos de aflição, momentos de tristeza, momentos de abatimento e momentos também de solidão. Nosso desafio é ter bom ânimo, mesmo em momentos de dificuldade, de tristeza, mas o Espírito Santo, nosso Consolador, está conosco para passarmos esses momentos mais tenebrosos, mais difíceis da nossa vida. Ele está conosco, irmãos. E nós precisamos entender, queridos, que o ápice da tristeza daqueles discípulos culmina no versículo 16. Veja que dramático que eles estão passando aqui no versículo 16, a qual nós lemos na primeira parte. Olha só. Ele diz: Jesus está dizendo para eles, está se revelando o que vai acontecer. Um pouco e não me vereis. Outra vez, um pouco e me vereis. Porquanto vou para o Pai. Um pouco e não me vereis. Os discípulos receberam, irmãos, não só uma má notícia de que seriam expulsos, de que seriam até mesmo mortos, né? E seriam ali perseguidos. Agora Jesus está dando uma outra notícia para eles. Já começou a dizer no versículo 6, e aí ele fala do Espírito Santo, ele dá a solução. Mas aí ele vai repetir novamente no versículo 16, olha, um pouco e não me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Irmãos, perceba a tristeza dos discípulos, ela vai só aumentando. Vai só aumentando através das notícias que eles estão recebendo do Senhor Jesus. Ela só vai aumentando. E é um período de muita tristeza, angústias para ele e lamento. No momento da morte do Senhor Jesus, e aconteceu de fato essa tristeza, tanto é que alguns queriam até ir embora de Jerusalém, nem queriam permanecer, foram embora. Era um momento de tristeza, um momento de abatimento dos discípulos do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus ressurgiu, não foi? Ressuscitou dos mortos. Glórias a Deus. Ele ressurge, porque nós sabemos que a morte era impossível detê-lo. Então ele está dizendo, ó, e aqui está se referindo um pouco, Jesus está dizendo um pouco e não me vereis. Um pouco, olha, espera um pouco, vocês não vão me ver. Eu vou morrer por vocês, eu vou morrer por todos. Um pouquinho e eu vou morrer, vocês não vão me ver. Um pouco. E aí ele está falando sobre o que, irmãos? A sua morte na cruz do Calvário. Um pouco e não me vereis. Eles voltaram, é claro, a ver Jesus no momento da ressurreição. Então, eles voltaram a ver, então, um pouco, e não me vereis, eu vou morrer por vocês, mas eu vou ressuscitar. E aí, quando no momento de que Jesus ressurge, eles veem Jesus. Então, no Monte das Oliveiras, ele aparece de fato aos seus discípulos ali, um montão de vezes aparece, mas no Monte das Oliveiras ele aparece e fala com todos, está indo para o Pai, e diz, olha, um pouco e não me vereis, mais um pouco, outra vez, e ver-me-eis, ressurreição, porquanto vou para o Pai. Versículo 17, eles não entendem. Eles dizem, olha, então os discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Lembra que não tinha acontecido ainda. Então Jesus está dizendo para eles que vai acontecer. E aí Jesus percebe a dúvida no coração deles, irmãos. E aí Jesus vai ter que explicar para eles o que ele está falando, o que ele está se referindo. O 19, conheceu, pois, Jesus, que queriam interrogar, e disse-lhe, indagais entre vós acerca disso, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Jesus explica, irmãos, com mais profundidade, o versículo 20, e ali Jesus fala mais enfático e incisivo. Na verdade, vos digo que vos chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Jesus estava dizendo para eles que no momento em que eles estivessem tristes, chorando, se lamentando, talvez até nesse momento, quando Jesus morre, a gente sabe que havia tristeza relatada no caminho de Emaús, todos os outros discípulos estavam todos tristes, porque estavam trancados, as portas fechadas, né? Estavam ali, o que aconteceu? E no momento desse que eles estavam tristes, a gente sabe que o mundo estava alegre, irmãos. Porque no momento do julgamento, todos sabemos o que Jesus passou, os momentos de afronta, os momentos ali de situações difíceis, a qual as pessoas caçoavam dele, davam risadas dele, né? E zombavam de Jesus quando ele vai para o Calvário, até mesmo os soldados romanos. Então, irmãos, enquanto os discípulos estavam tristes, o mundo estava alegre. Quando os discípulos estavam chorando, o mundo estava feliz.
As pessoas estavam ali se alegrando, irmãos, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento havia tristeza no coração dos discípulos, mas Jesus disse que iria embora. Mas também o mundo estava alegre pela morte do Senhor Jesus. Olha, conseguimos, até mesmo o sistema religioso da época, conseguimos então acabar com a vida destes. E agora o nosso problema acabou. Então o mundo estava alegre naquela época, em contrapartida, os discípulos do Senhor estavam totalmente tristes e chorosos. Irmãos, a gente precisa se lembrar de algumas coisas. A nossa tristeza, irmãos, ela sempre será alegria para o mundo. Enquanto nós estivermos tristes, o mundo vai estar alegre. Porque, irmãos, como eu disse, nós decidimos viver contrário aos padrões do mundo. Enquanto nós vivemos nessa terra, que nós seremos odiados. Enquanto nós vivemos aqui, como peregrinos que somos, nós seremos, irmãos, maltratados. Nós não seremos bem vistos pelo mundo. A nossa tristeza e lamento, irmãos, é alegria para o mundo. Olha só a passagem em Atos capítulo 12. Algo que vai corroborar com aquilo que nós estamos dizendo aqui. Atos capítulo 12, versículos de 1 a 3. Aquela passagem onde o rei Herodes, estendeu a mão para maltratar alguns da igreja. E tinha matado Tiago, irmão de João, a espada, matou Tiago. E vendo que isso, olha só, vendo que isso agradava, então os judeus ficavam alegres quando algum discípulo do Senhor morria, como Tiago, como muitos outros. A gente sabe os mártires da igreja, Estevão, né, irmãos, que morre apedrejado, e agradava aos judeus. E aí ele continuou mandando, então o que ele faz? Prende também a Pedro. E era um dia de festa, o dia dos pães ázimos. Então, olha só, as pessoas ficavam alegres, as pessoas do mundo, o sistema religioso, ficavam alegres cada vez que Herodes ali matou Tiago. Olha, vamos prender Pedro, para que fique mais feliz ainda. Então, irmãos, nós nunca seremos bem vistos pelo mundo e nem pelo sistema religioso. Nós seremos sempre uma pedra de tropeço. Nós seremos sempre alguém que está com um obstáculo à frente deles. E quanto mais a gente está triste, eles vão estar sempre alegres, irmãos. Quando nós vivemos aqui, irmãos, vai ser assim. Nós não temos como, irmãos, impedir isso. As tristezas dos discípulos vão aumentando. Vamos continuar. A tristeza vai aumentando porque Jesus está dizendo para eles o que vai acontecer com eles. Eles serão rejeitados. Jesus estaria indo embora. E aí o Consolador virá. Mas ainda a tristeza continua. Porque no versículo 20 ele continua dizendo: e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus estava dizendo porque para eles, irmãos, que não importava as tristezas que eles estivessem passando. Não importava o período de abatimento, período de solidão e de momentos difíceis e de vales que eles estavam atravessando. Não importaria o que eles estivessem passando. Eles dizem: a tristeza se converterá em alegria. Esta alegria, irmão, suplantaria então toda a tristeza que os discípulos estavam sentindo e que eles estavam sentindo e iriam sentir ainda mais para frente. A tristeza de quê? De serem expulsos, de pensar, eu vou ser expulso das sinagogas, minha família também, eu vou poder ser morto, então eles vão poder me matar, eu não vou ter mais o mestre, eu não vou ter mais Jesus. Então a tristeza de por um tempo não terem Jesus, ainda que seja breve. E ali eles seriam então consolados, além de serem pelo Espírito Santo, que Jesus prometeu através da sua palavra. Chegaria para eles, também para nós, que toda a tristeza, irmãos, todo o sentimento de tristeza se converterá em alegria. Olha que coisa maravilhosa, queridos. A tristeza se tornará em alegria. Aleluia. E Jesus, irmãos, compara esta alegria como uma mulher que está para dar à luz. Na sequência dos versículos, você veja, no versículo 21 ele está falando, a mulher quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Irmãos, Romanos 8:18, o que diz? Paulo está dizendo aos romanos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Jesus está falando, irmãos, que a tristeza se converterá em alegria. A gente sabe quando isso se dará. Quando é que isso se dará? A alegria que você sentirá
será tanta, irmãos, que você não se lembrará das tristezas que você passou. A alegria que o Senhor nos promete, irmãos, na sua palavra, ela será tanta, ela vai ser tão maravilhosa, que nós estaremos esquecendo dos momentos tristes que nós passamos. Mas depois virá a felicidade. Qual é a felicidade? De poder estar com o nosso Senhor para sempre. Para sempre estaremos com Ele, irmãos. E não haverá mais tristeza em nossos corações. Amém, irmão? Tristeza nunca mais. Tristeza nunca mais. Olha o versículo 22, ele vai dizendo: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrar, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus, porque está dizendo que a nossa alegria ninguém vai tirar, ou seja, nós não ficaremos mais tristes, nós não passaremos por momentos de dificuldade, de abatimento. Toda essa tristeza, irmão, se converterá em alegria. E aqui ele vai mais além. Ele diz que a nossa alegria ninguém vai tirar da gente. Quando é que isso vai acontecer, irmão? Se não, no retorno do nosso Senhor Jesus. Quando Ele vier nos buscar. Quando Ele vier, irmãos, buscar a sua igreja. E nós estaremos para sempre para com Ele. Estaremos abraçando. Estaremos sempre com Ele, meus irmãos. Então, creia nisso. Está chegando o dia a qual toda a nossa tristeza irá acabar. Todas nossas lágrimas, irmãos, irão ser enxugadas pelo nosso Senhor. Que você possa continuar, irmãos, firme, porque está faltando muito pouco para isso acontecer. Resumindo, um pouco e não me vereis. Morte de Jesus. Um pouco. Espera um pouco, vocês não vão me ver. Morreu Jesus. Terceiro dia, ressuscitou. E aí, mais um pouco e me vereis. Ressurgiu. Eu estou vendo o meu mestre. Olha que alegria. Para os discípulos da época, esses dois poucos. Mas no versículo 22 é para todos nós, meus irmãos. E o que está dizendo? Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e vosso coração se alegrará. E como eu disse, a vossa alegria ninguém vos tirará. Oh, louvado seja o Senhor, meus irmãos. Aleluia. Jesus está se referindo ao que, meus irmãos, se não a não ser a sua volta gloriosa. A sua volta, a qual nos ali tirará de nós tudo o que estamos passando nessa terra, os momentos de angústia, de abatimento, de tristeza, tudo isso irá acabar. Jesus está referindo a sua volta, irmãos. Por quê, irmãos? Somente quando Ele voltar é que a nossa tristeza irá acabar. A nossa luta irá acabar. As nossas angústias irão acabar. A nossa tristeza irá ser encerrada. Apocalipse capítulo 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem haverá nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Os momentos tristes que a gente passa, eles vêm e vai. O momento a gente passa por momento de tristeza, acabou, mas daqui a pouco a gente está tendo outro momento. Porque as circunstâncias, as nossas voltas, elas estão ali e nós estamos sujeitos a esses momentos. De fato, a aflição faz parte da nossa vida. Mas aqui o Senhor está dizendo que chegará um momento em que nossa tristeza se transformará em alegria. E Ele vai mais além. A nossa alegria jamais, ninguém vai poder tirar de nós, meus irmãos. É esse momento, e Apocalipse está dizendo que Ele mesmo vai enxugar nossos rostos, a lágrima. Tudo aquilo que nós temos passado, não haverá morte, pranto, nem lamento, nem dor, meus irmãos. Porque já as primeiras coisas foram passadas. Tudo que nós passamos para trás, aqueles momentos tão tenebrosos, de vales, de momentos tristes que a gente passa que marcam a nossa vida, que ainda muitas vezes delas ainda nem cicatrizaram. Nós vamos, irmãos, então, dar passagem, a alegria vai estar conosco e nós vamos, então, jamais, irmãos, poderá nos abater de novo essa tristeza. Então, nós precisamos entender que a tristeza, os momentos de abatimento vão fazer sempre parte da minha e da sua trajetória. Ainda mais quando se aproxima o final, passaremos mais momentos de solidão. Porque enquanto nós estivermos, irmãos, na contramão, nós não seremos bem vistos pelo mundo. Nós seremos um obstáculo no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você vá. Você será um obstáculo, você não será bem visto, irmãos. Então, nós precisamos entender que isso vai ser
cada vez mais constante na minha e na sua vida, mas que você entenda e saiba que haverá um dia que o nosso Senhor Jesus tirará de nós toda a nossa tristeza, todo o nosso pranto, todo o nosso lamento, para dar lugar à alegria. Para dar lugar à alegria. E essa alegria ninguém vai tirar de nós. Amém, meu irmão? Quero orar com você nessa manhã. Fique de pé comigo. Saiba, meu querido irmãos, que além do Consolador que nós temos para estar conosco, falta muito pouco para que o Senhor venha. O primeiro pouco, e não me vereis. O segundo pouco, e ver-me-eis. E aqui para nós agora o 22. A nossa alegria ninguém vai tirar. Você possa entender que mais um pouco falta ainda. Vê? Um pouco lá, um pouco, e agora mais um pouco, né? Para a gente ver o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, que você possa resistir, sabe? Às tentações do maligno, as tentações que têm sido feitas para você. Não se sucumba. Não negocie a palavra do Senhor. Fique firme na posição que o Senhor nos chamou. Não retorne, não retroceda. Olhe para frente e olhe para o alvo que é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa suportar e aguentar firme. Eu sei que muitas das vezes a gente sente, irmãos, o desprezo que as pessoas dão por nós. Você sente o desprezo quando você está andando, quando você está no seu trabalho. Então, meus irmãos, perceba, nós não somos vistos, nós não somos bem-quistos nas rodas do nosso trabalho, nós somos bem vistos na escola, nós somos vistos muitas vezes com a vizinhança. Então, meus irmãos, olha só o desprezo que as pessoas nos dão. Por quê, meus irmãos? Nós decidimos, então, carregar as marcas do Senhor em nós. Que você não retroceda, que você continue olhando para o Senhor. Não negocie a palavra de Deus. Que você possa estar firme nos caminhos do Senhor. Deixa que te esnobem, deixa te isolarem. Não importa, o importante é que nós temos o nosso Senhor conosco. E nós estaremos indo para Ele. Vamos orar, irmãos. Eu quero orar por você. Nessa oração, peça ao Senhor que te dê força. Que não olhe para as circunstâncias, para o desprezo do mundo. Porque o mundo jaz no maligno e nós não temos nada mais a fazer nesse mundo, só esguardando o nosso Rei voltar. Ore comigo, faça essa oração que o Senhor venha dar força e que você suporte todo o desprezo e o ódio que sentem por você e você possa cada vez mais pedir ao Santo Espírito para te consolar. É Ele que é o nosso Consolador enquanto nós não voltamos para o Senhor, para casa. Que você possa cada vez mais estar com Ele nessa jornada. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Consolador, Senhor. Deus querido, nós pedimos a Sua ajuda nesta hora. Santo Espírito de Deus Consolador, venha nos consolar-nos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Sabemos que falta pouco para a Sua volta. Pai, mas ainda muitas vezes, Senhor, as dificuldades, as tristezas vêm ao nosso coração. E eu rogo a Ti para os meus irmãos que estão aqui comigo, Pai, que têm enfrentado, Pai, desprezo, têm enfrentado ódio, têm enfrentado rejeição, e isso entristece o nosso coração, pois nós não fizemos nada, Senhor. Nós não ofendemos ninguém. Nós queremos viver a nossa vida, Pai, na Tua palavra, que o Senhor nos chamou, Pai. Conserva dentro de nós, Pai, dentro de nós a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha cada vez mais consolar os tristes, os abatidos, e que entendamos, Pai, que falta pouco para que o Senhor venha nos tirar dessa terra. Deus querido, eu entrego cada um dos meus irmãos nas Tuas mãos. O Senhor possa estar com cada um, Pai, ajudando nas dificuldades, as tristezas que eles passam, Pai, que isso possa consolá-los e eles possam fazer, eles entender que o Senhor está voltando. E nós, Pai querido, a nossa tristeza, Pai querido, ela se converterá em alegria. E a nossa alegria, Pai, ninguém vai nos tirar quando nós estivermos com o Senhor na glória. Pai querido, conforta os Teus filhos nesta hora. Que toda tristeza, Pai querido, se converta em alegria. Que o Seu Santo Espírito os console, Pai. Que eles possam permanecer firmes, Pai querido, e constantes na Tua obra. E cada vez mais entendidos que o Senhor virá nos buscar em breve. Um pouco ainda falta. Falta pouco para nos encontrarmos contigo, Pai. Falta pouco, mas nós precisamos continuar, Pai, com a Tua palavra em nossos corações, que é a verdade.
Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã, agradecidos por que o Senhor tem nos dado essa palavra, agradecido por cada irmão que entendeu a tua palavra, dá força, Pai, encoraja-os, que eles possam ir avante, rompendo barreiras, desfazendo a obra do mal. Deus querido, ajude-nos, Pai, a cada vez mais permanecer na palavra, nos governe, Senhor, e que teu Santo Espírito esteja sempre conosco, para que a nossa vida, Pai, seja um culto a Ti, Pai, pois é as nossas vidas que é um culto a Ti. Pai, aqui passamos períodos, Pai, junto com os nossos irmãos, mas a nossa vida também é um culto a Ti. Onde quer que estejamos, na nossa casa, no trabalho, na escola, onde quer que nós estejamos, Pai, nós devemos prestar culto ao Senhor, Pai, com a nossa vida, o testemunho. E ali, Pai querido, que nós possamos então ser bênção e canal do Senhor para as vidas de todos, Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã. Guarda, nos proteja, nos livra do mal e ajude nessa caminhada, ajude nas nossas dificuldades, é o que nós te pedimos nessa manhã. Agradecidos pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor fará na nossa vida, no nome do teu Filho amado. Senhor, esteja com todos os meus irmãos nessa semana, guarda-os, proteja e eles possam vencer, Pai, cada obstáculo, cada barreira e que todos os seus objetivos, os seus planos possam ser, Pai querido, realizados, se assim for, da tua vontade. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, já agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e o que fará ainda no nosso meio. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por este culto. Continue conosco no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.